Boa tarde, alunos do 7º ano. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos reunidos para a nossa aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre frequência cardíaca. Na última aula foi direcionado nossos estudos para a semana do desafio. Nós vamos, na frequência cardíaca, verificar nossa frequência cardíaca em repouso, a nossa frequência cardíaca após realizar algumas atividades. Nós vamos fazer a medição dessa nossa frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos do nosso coração em repouso, em algumas atividades. Tudo isso nós vamos estar realizando essas atividades. E para começo de conversa, vamos, para não perder o costume, começar pelo nosso alongamento. Um alongamento você vai ficar sentado mesmo. Nós vamos fazer um alongamento bem simples, bem leve. Que a gente vai levantar os braços, conta 10 segundos mentalmente. Agora bota para frente, 10 segundos. Que faz assim, braço esticado, conta 10 segundos. Braço esticado 10 segundos. Aqui vamos fazer esse movimento contando 10 segundos. Aqui, cima e baixo, vamos fazer 10 segundos. 7, 8, 9, 10. Aqui, esse movimento 10 segundos. Aqui, vamos fazer esse movimento também 10 segundos. Cabeça para baixo 10 segundos. Levanta 10 segundos. Pronto. Fizemos um alongamento leve, relaxante, só para nós não perder o costume e dar início às nossas atividades. Hoje nós vamos voltar com o nosso livrinho, que é Uma História de Futebol, nosso livro, né? Conta a história do maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé. Para recapitular, nós sabemos os nossos dois personagens, né, que é o Dico e o Zusa. O narrador da história é o Zusa, que vai estar contando todo o contexto da escola. Da escola lá onde eles estão e da história, né, todo o contexto do time deles. A gente já retomando o nosso livro, a gente lembra que começa por etapas. Eles estavam no mês de janeiro. Quando eles foram jogar no campinho. Aí tem os personagens que surgem. Surge o personagem do time, né? Do time deles. Tinha um Azeitona, que era o goleiro. Tinha o Espaguete. Tinha o Tom Mix, o Veludo, Cosme e Damião, os dois irmãos. O Arigatô, que era muito educado. Tinha o Pé de Cabra, que era o briguento do time. Aí tinha o Dick, Zusa e a menina que jogava com eles, que era a Serina, que também era amiga deles. Agora nós vamos dar uma retomada. Eu vou fazer aqui um pouquinho de uma lida no mês de fevereiro. Vou lendo poucas partes, viu? Tudo que é bom dura pouco, dizia minha mãe. Eu coloquei essa frase bem no começo deste capítulo, porque naquele mês de fevereiro as férias terminaram. No primeiro dia de aula, apesar da preguiça, eu e Dick estávamos felizes, porque reencontramos a professora, que chamava Rosa. A gente achava que ela era a mulher mais linda do mundo. Ou melhor, a partir daquele dia ela era a segunda. É que a professora Rosa apresentou uma aluna nova para a classe. Gente, essa é a Carmesita. Ela veio de um país chamado Uruguai. Ela fala uma língua um pouco diferente da nossa, o espanhol. Eu quero que todo mundo seja amigo dela e faça a Carmesita sentir como se estivesse em casa. A Carmesita era linda, os cabelos eram louros, os olhos eram azul. Ela desbancou a professora. Todos os meninos da classe
que eram jogadores do nosso time, mais o Mauzinho e a turma deles ficaram apaixonados pela Carmesita. Só a Serina que não gostou muito dela. Mas aquele dia ainda teria outra novidade. Na hora da aula de educação física, o professor Adamastor falou para a gente que estava aberta as inscrições para um campeonato de futebol entre as escolas da cidade. Na mesma hora eu falei para o Dico: vamos inscrever o nosso time? É claro que vamos, ele me respondeu. Mas para o nosso azar, o Mauzinho, que estava logo atrás da gente, ouviu nossa conversa e disse: vocês não têm a menor chance, esse campeonato é nosso. Isso é que a gente vai ver, falou o Dico com a cara de bravo. Vão mesmo, disse o Mauzinho bem tranquilo. Aquilo deixou o nosso pessoal meio cabisbaixo. O time do Mauzinho era muito bom. Ele tinha uns jogadores bem maiores que a gente. À tarde, depois da aula, eu e o Dico reunimos o time no campinho. O Dico perguntou: nós vamos entrar nesse campeonato ou vamos desistir? Todo mundo coçou a cabeça sem saber o que dizer. Mas Dico era esperto e perguntou de outro jeito: nós vamos entrar nesse campeonato ou vamos desistir, feito uns menininhos de 7 anos? Aí todo mundo falou que nós íamos participar do campeonato. Então todo mundo queria achar o nome do time, ninguém não estava conseguindo. Até que a gente lembrou que o nome da nossa rua é 7 de setembro. E o nome do nosso time ficou chamado 7 de setembro. Vamos parar. Hoje nós paramos por aqui do nosso livro, né? Nós descobrimos que o time vai entrar no campeonato. O time com o nome 7 de setembro. As aulas retornaram com a aluna nova do Uruguai chamada Carmesita. Esse é o nosso contexto do nosso livro de hoje. Na próxima aula a gente vai ver o contexto da nossa próxima aula. Eu vou enviar as atividades. Vai ter o vídeo sobre frequência cardíaca e a fórmula para a gente, um texto sobre também frequência e o texto das fórmulas para realizar as atividades. Fique atento e acompanhe toda a aula. Obrigado, boa tarde.